muito boa noite. Bem-vindos ao talk show, desta vez de Neuroimagem. Chamo-me Pedro Pinto, temos acompanhados aqui por esta excelente equipa Samuel, Miguel, Rogério, Edgar e Fernando. É que já estamos todos habituados, ou se não estão habituados, vão ficar depois de ver as outras sessões. Portanto, esta é um pequeno lamiré sobre neuroimagem no AVC, principalmente na parte aguda, na via verde AVC. Ou AB? Aqui AVC, Centro Vascular. Vais dar a visão do neuroanatomista? Vou dar a visão do internista na sala de emergência ou na área laranja, onde quer que o doente esteja. E vou falar um bocadinho sobre isto, uma introdução muito breve, passando pela neuroanatomia e depois as imagens, que era AVC isquémico, hemorrágico e aqui alguns apontamentos. Em jeito de introdução, o tempo é sério, estamos fartos de ouvir isto. Cada 10 minutos que passa no AVC agudo cai o prognóstico em cerca de 10% e não é uma coisa linear, é logarítmica, porque senão ao final de 100 minutos não havia nada a fazer, mas percebemos todos que quanto mais depressa andarmos, o prognóstico vai ser muito melhor. E na fase inicial é a fase onde as nossas ações têm melhores... Pode fazer mais diferença. Faz mais diferença a longo prazo. E todos concordamos que a recuperação começa no minuto zero. Isso. Exatamente. Cerca de 20% de todas as vezes AVCs que vemos são stroke mímicos, ou seja, não são AVCs, são crises convulsivas, são hipoglicemias, febres, o que quer que seja, mas nós queremos apanhá-los, queremos ter a certeza que os temos, porque é um indicador também que não deixamos passar os verdadeiros AVCs, e os outros 80, destes 80 são isquémicos e 20 são hemorrágicos. Portanto, nós quando vamos ver um doente com via verde AVC, já vamos mais ou menos preparados. 1 em cada 5 vai ser hemorrágico. Se eu já vi 4 hoje, vai ser hemorrágico. Da meia Já não vou correr. É livre. Costuma ser assim. Olha, não é para mim. Costuma ser assim. É para ver assim. Ou já ligando. Nem sei o que é que me chamar. Depois temos outra coisa muito curiosa que acontece em muita patologia na medicina, na hipercalémia. Todos sabemos as alterações no ECG que aparecem com a hipercalémia. A gravidade da hipercalémia com a gravidade das alterações no ECG, e no AVC é muito semelhante. Temos uma linha temporal que nos diz mais ou menos como é que as coisas acontecem, que começa com a oclusão. Aqui tem oclusão, mas devia dizer até um déficit de perfusão. Não tem que ser necessariamente uma coisa ocluída, pode ser uma hemorragia. E isso é o ponto zero, T0. Depois aparecem os déficits e a área isquemiada, uma coisa muito subponível. E, andando do tempo à frente, vai aparecer o infarto. Aqui, vendo a imagem no TAC, ou nos exames imagiológicos que fizemos. Mas esta é uma linha que rapidamente anda, e ao final de, mais ou menos, 1 hora, 2 horas, podemos não ter a alteração, porque lá está, podemos estar nos tempos de janela desta linha temporal. E aqui um conceito de isquemia e infarto. Podemos estar podem pensar que estou a falar na mesma coisa, mas não é bem verdade. Quando temos isquemia, temos déficits, a pessoa está com sintomática, mas depois vamos fazer um TAC e é normal. E isso é bom sinal. Okay? Porquê? Porque temos aqui, lá está, um trombo neste vaso, com uma área de infarto aqui um bocadinho mais clara, que é uma área que já sofreu isquemia e já houve morte celular. Já houve uma cascata citoquímica que levou à morte daquelas células, não há nada que se possa fazer para recuperar aquilo. Temos uma área que também é regada pelo mesmo vaso, mas está ainda em penumbra. Ou seja, está em isquemia, as citoquinas estão a começar a serem ativadas intracelularmente, mas ainda não morreram. Se esta isquemia for revertida, elas conseguem voltar a funcionar. Okay? E esta é que é a tal zona de penumbra, zona essa que nós queremos salvar o máximo possível e que ao longo do tempo vai aumentando. Um AVC que não é feito nada, que no início temos uma imagem que não tem nada, ou até tem uma hipodensidade muito pequena, se não se fizer nada ou repetirmos TAC, passado 1 dia ou 2, como às vezes ficamos na dúvida, vamos repetir, aí já aparece alguma coisa. Quando é um AVC que não aparece nada, se calhar não é bem um AVC e temos que procurar outras coisas. Okay. Tenho sempre uma regra dos 3 P's, não é uma regra que está publicada em lado nenhum, é uma mnemónica que nós... Coincidência, não é o Pedro a usar a regra de espécie. Não foi combinado. Que é, quando olhamos para um TAC, vamos ver sempre 3 coisas. Primeiro é o parênquima, e que nós queremos ver, excluir a hemorragia, ver sinais precoces de infarto, ver os pipes, os tubos, as canalizações, como é que estão. Isto não é só com TAC, é com angioTAC, mas queremos ver como é que está a circulação. Que tipo de circulação? Extracraniana, mas desde o tronco supraórtico. Queremos até apanhar alguma parte da aorta. Porque queremos ver a emergência das carótidas, queremos ver a emergência das vertebrais, a partir das subclávias, mas
aorta e carótidas. E avaliar esta área de penumbra. É mais difícil, olhando para a imagem, ver o que é em penumbra, porque parece notar que pelo menos é muito semelhante ao tecido normal, mas este vai ser o mismatch que nós vamos fazer com a clínica. Que é, temos uma clínica muito, muito exuberante, temos uma área muito pouco infartada, ok, se calhar o resto à volta, que faz parte daquela clínica, faz parte daquele síndrome vascular, está em penumbra. E é isso que nós vamos tentar salvar. Ok? Voltando a esta imagem do Netter, dos vários atlas que toda a gente está farta de ver, devorar e adorou na faculdade. Pronto. Pegando um bocadinho na neuroanatomia, dividindo em circulações, temos circulação anterior irrigada primariamente pela carótida interna. O sistema é um bocadinho redundante ali no polígono do Willis, mas é um bocadinho também semelhante à circulação coronária, que é terminal. Há alguma circulação colateral, mas havendo um trombo não há assim grandes colaterais, pelo menos se for uma coisa aguda, que consigam restabelecer a circulação. E temos então as duas carótidas a sair aqui, quer do tronco braquiocefálico à direita, quer da aorta à esquerda. Isto é a variante anatómica normal, ok? E vamos ver depois muitas coisas anormais. A bifurcação, e aqui na bifurcação, na imagem, num corte ao nível coronal, penso, se não sagital. Agora não estou... Assim, Transversal? Sim, coronal. Transversal. Vemos quando elas Transversal, bifurcam... coronal, sagital. Transversal. Transversal. Vemos então, quando elas bifurcam, a carótida interna está externa. Por isso, às vezes nós vamos à procura de coisas na carótida errada, achamos que está tudo bem e estamos a procurar na carótida errada, lá está. Subindo, elas têm aqui vários segmentos, um segmento cervical, depois chega a fazer o segmento intracraniano, chegam aqui em cima ao polígono do Willis e elas dividem-se e são um bocadinho redundantes. Tem a comunicante anterior, que serve para depois elas dão as cerebrais anteriores, delas sai a cerebral média e depois as cerebrais médias sai uma comunicante posterior a ligar às cerebrais posteriores. De onde é que vêm estas cerebrais posteriores? Das vertebrais, por sua vez, vão subindo, unem-se na basilar ao nível mais ou menos da parte inferior da ponte. Como o basilar é uma artéria única, se houver aqui uma oclusão, temos todos muito medo destas circulações posteriores e das suas oclusões. Vai havendo aqui alguns ramos muito fininhos, muito perfurantes. Está mesmo em cima do tronco. É isso. Portanto, quando pensamos em circulações posteriores, atendimento do tronco, basta olhar. É isso. E não há maneira do polígono. Há maneira, mas se for um trombo muito baixo, pode haver alguma circulação superior pelas carótidas. Carótida, polígono do Willis e deixa. Mas é sempre muito baixo dele, vai ter clínica. E é distal. E depois, a basilar divide-se nas cerebrais posteriores, que vão irrigar então o território posterior. Há uma variante anatómica que ainda é frequente, 20 a 25%, que é a circulação posterior ser na dependência da circulação anterior. O que é isto? A basilar irriga, lá está, a zona da ponte, mas as cerebrais posteriores vêm da média. É comum, e às vezes podemos estar a ver um cerebral posterior e a andar à procura na basilar, mas se calhar tem comunicantes que são remanescentes embriogénicos que ficam, e são esses responsáveis pela circulação. E às vezes temos uma carótida tapada e temos todo um hemisfério afetado. Porquê? Porque é ele que irriga também a parte cerebulosa. Aqui um esquema mais didático para a circulação anterior, dividido então na cerebral anterior e cerebral média, e para a circulação posterior, já muito do que foi dito. Em termos de áreas, lá está, a circulação anterior e a circulação posterior, vamos tudo bater ao mesmo. Aqui a azul, a parte da basilar, e a carótida e a cerebral média anterior, a parte amarela e vermelha. Está muito bem explicado. Usou as cores. Isso. Está muito bem explicado. Sim, estudamos todos pelos mesmos livros. É velocidade. Vejam o tal show dos símbolos vasculares, também está muito bem explicado. E o músculo cerebral. Acho que estamos todos sintonizados, pelo menos em teoria. Aqui um esquema para consulta muito rápida, quer dos síndromes, quer da sua irrigação. O que é que irriga o quê? O que é que estamos à espera de ver? Quando vemos alguém olhar para o lado esquerdo, que não mexe o lado direito do corpo, ok. Eles geralmente olham para o sítio da lesão. Uma coisa que muita gente pensa, é uma mnemónica, por assim dizer. Está a olhar para o lado da lesão, portanto, quando fizer o taco, vou ter que ver aquele cérebro esquerdo, porque alguma coisa se está lá a acontecer. Se não estiver lá a acontecer, vamos pensar em outras coisas. Passando agora... Deixa-me dar-te os parabéns por citares o M. Crit, portanto, adoro.
São bons, aparecem. Em termos de exames, o que é que conhecem assim à cabeça? É o TAC simples. O TAC é um exame que tem vários benefícios. É um exame rápido, permite excluir a hemorragia, que é aquilo que nós queremos a priori fazer quando o fazemos. Nós queremos ver um exame normal, isso é bom sinal, já vão ver porquê. E a parte da angiografia, lá está com a parte da aorta, tronco supraórtico e polígono do Willis, para ver estenoses, trombos, alguma coisa que implique uma mudança no tratamento, nomeadamente a trombectomia, mais à frente. Tem lá está, é um exame, não é o mais sensível até é a ressonância, mas permite ver abscessos ou levantar a suspeita de abscessos, ocupantes de espaço e depois definir o melhor tratamento, seja ele isquémico ou hemorrágico. Isto, na nossa realidade, é aquela grande contraposição entre a sensibilidade e a acessibilidade. É isso. Porque nós aqui, neste tipo de contexto, estamos pelo acessível, que é o rápido, o eficaz. E não pelo mais sensível, que é o que neste caso demora mais. Seria, por exemplo, uma ressonância. Isso. Iria falar aqui, mas posso já trazer esse tema. Olha, podemos fazer ressonância a todos, porque não? É o mais sensível, é o mais específico, ficamos com toda a informação à nossa frente, passaram 2 horas de estar na mesma, o pior, e não mudamos o prognóstico. Há estudos até que falam num atraso de cerca de 20 minutos, até fazer trombólise ou até fazer qualquer tipo de perfusão, se fizermos TAC ou ressonância. TAC, mais rápido 20 minutos do que a ressonância, obviamente. Eu até diria mais. Eu diria mais. Pelo menos na Não, nossa porque realidade. eles conseguem fazer ressonâncias dirigidas, fazem poucas sequências e só para ser... Sim. Não é aquela distância de meia hora. Mas muito mais difícil manter o doente imobilizado durante esse tempo, com outros E mesmo tipos de que dificuldades. É preciso ter um aparelho disponível. Claro. É preciso o doente colaborar. Portanto, é um exame muito bom, mas não tem aplicabilidade prática, portanto fica para uma segunda linha. Há outros exames de neuroimagem, um TAC com estudo de perfusão, que não é bem o TAC com angiotac, ou com a tal angiografia, é uma coisa um bocadinho diferente. É sensibilidade na água das células, mede o que é que está esquemiado, o que é que está infartado, e é um excelente exame para ver tal penumbra. Há softwares e tudo que é guidelines fala no reconhecimento desta área de penumbra com os taques de perfusão. E são softwares que calculam, ou seja, não é o médico que na altura vai ver o que é que está em penumbra ou não está, e que recomendam algumas vezes AVC fazer para depois fazer trombólise. A verdade é que na prática, pelo menos no nosso hospital, o que eu informei, o TAC de urgência não faz perfusão. Os técnicos também ficaram assim um bocadinho, quando eu os questionei sobre isso, mas como é que se faz? É o contraste? Não é bem o contraste, é uma coisa diferente. É um exame na mesma rápido. Só que eu estava a fazer. É a aplicabilidade. E era o neurologista que decidia quando queria pedir o... O TAC de perfusão está bem descrito nas guidelines. Agora, no backup stroke ou nos... Na guideline, falando só, introduzindo esse tema só para depois discutirmos. A europeia, a ESO, fala que os doentes wake-up strokes, em que se acha mais ou menos que do ponto médio do sono até 9 horas, ainda está muito dentro dessa janela. Por exemplo, se deitou à meia-noite, foi visto à meia-noite, acordou às 8, nós temos ali um ponto das 4 da manhã mais 9 horas para se poder fazer alguma coisa. Que se deve fazer algum estudo de perfusão, quer TAC ou ressonância. E se houver uma zona de penumbra e não tiver indicação para trombectomia, recomendam trombólise. Okay. Neste caso. Porque se tiver um trombectomia, pronto, claro. Vai para uma trombectomia. E não faz trombólise aí para... Não, faz trombectomia, que é o melhor tratamento. O problema de muitos destes estudos, que até recomendam estes estudos de perfusão, é que foram muito interrompidos, porque depois estava a aparecer na altura a trombectomia. E percebeu-se que era melhor. E, portanto, parou-se. Recomendam, há muitos expert consensus a recomendar ou não fazer perfusão. A verdade é que a realidade não é um estudo tão acessível como é o TAC simples. Portanto, fica um bocadinho mais depender dos centros, não é? Há centros que têm experiência, como o caso de Santo António, que neurologista, e que pode ajudar para definir as penumbras. Outros centros, se calhar, que não. Na nossa experiência da Tele Gaia, e que eles dizem que com um TAC simples conseguem perceber se um infarto se é um bom aspecto, irás falar certamente. É isso. Ser um bom cérebro, se calhar não tem muita área infartada, não tem área de penumbra, que neste sim devemos fazer tudo.
a área penumbra é uma área muito objetivo, clínica, né? ou seja, não tem déficits, mas ainda não tem infarto. Portanto, isso, ok, esses estudos ajudam, mas clinicamente, se nós conseguirmos detectar isso, se calhar vale mais, e tendo o trombo, e a tomoectomia. O tempo de execução, o tempo de leitura, também isso é sempre para tempo. Eu tenho ideia, mas eu não me lembro exatamente onde é que eu digo que as 4 horas será o tempo máximo expectável de instalação de uma lesão até ver isquemia. E que... Geralmente, assim, não há tempo máximo, depende muito. Não, e que, ou seja, podias ter déficits estabelecidos e nas primeiras 4 horas não ter ainda imagem nenhuma. Pode acontecer, sim. E que aquelas 4 horas e meia do que tinha alargado do tempo para finose vinha muito com base nisso. Não era muito bem com base na imagem, mas mais com a clínica, porque depende muito do território, depende muito de como é que é a vasculatura prévia, porque já tiveste nozes, provavelmente as colaterais vão ser um bocadinho mais desenvolvidas. Se for um trombo súbito, de uma FA, aí não há colaterais que consigam e a isquemia e o infarto vai aparecer muito mais cedo. Mas geralmente 9, 12 horas a partir disto, um tecido isquemiado vai infartar. Por isso, às 4 horas pode haver sítios que repetimos, está a passar 4 horas ainda é normal, mas se calhar se tivermos um bocadinho, não é muito, 9, 10, 12 horas, já vai começar a aparecer alguma coisa. Okay. O limiar das 4,5 da trombólise foi, lá está, por estudos, mas se foram alargando, começou-se a perceber a partir de um certo limiar que não havia benefício. E, eu, no início, para ir acima das 3 e dos 75 anos, era com a assinatura do responsável legal. Não é? Exatamente. De ressonância, então, é isso. AVC isquémico, então, o que nós queremos é um doente que, com este TAC, que na fase aguda seja completamente normal. E o que é um TAC normal? Um TAC em que nós conseguimos perceber muito bem aqui a diferenciação córtico-subcortical. Deixa-me só acrescentar-vos isto. Eu já vejo o Pedro abrir o TAC, a escolher os graus do contraste e do brilho. Não, e tu dizes, tens que pôr no... Qual é o valor? Vamos ver depois nas sessões. Mas eu acho uma piada porque estás a ver este é o valor, este é o valor bom e que sentido se olhar. Recomendo vivamente a não esperar pelos relatórios e a ver TACs, e a ver muitos. A ver TACs cerebrais, pulmonares, o que seja. Para assim ganhar alguma sensibilidade nas coisas. E na janela pulmonar, nós sabemos todos que tem aqueles modos de lado, a janela pulmonar, óssea, tecidos moles, pronto. Isto é igual. Há parênquima, há vasos e, portanto, há maneiras de aumentar a sensibilidade daquilo que nós queremos ver. Mas pronto, no AVC isquémico, fase aguda, queremos um TAC normal, que é tal, esta diferenciação córtico-subcortical, córtex aqui um bocadinho mais claro e o subcortical, onde estão os feixes, a zona branca, depois na anatomia, um bocadinho mais hipodensa. E agora lanço uma pergunta à plateia. Qual é que acham que será o sinal imagiológico num AVC isquémico, o primeiro a aparecer? É para diferenciação? Pode aparecer uma coisa antes ainda. Pode. Não quer dizer que apareça em todos, mas há um sinal que costuma aparecer antes ainda, que é isto. É a tal hiperdensidade vascular do vaso, que, olhando assim, se calhar estamos aqui um bocadinho à nora, mas tomei a liberdade por aqui uma setinha, que aquilo é... Sinal da seta. Não temos é o sinal que está apontado pela seta. Olha, vendo muitos TACs, reconhecemos que ali há de passar a cerebral média, a parte inicial, e claramente notamos aqui uma diferença da esquerda para a direita. Aqui, do lado direito da imagem, lado esquerdo do doente, temos esta hiperdensidade que traduz o quê? Traduz um trombo agudo intraluminal. Isto temos de sempre confirmar depois com o estudo angiográfico. Falando ainda no TAC simples, falando no ASPECTS. O ASPECTS é o Alberta Stroke Program Early CT Score, é uma escala, e como tudo que é escala vai de 0 a 10, sendo que 10 é o normal, e o que é que nós fazemos? Vamos descontando um pontinho. Porquê? Porque é da área que já tem infarto. Pronto. E depois aqui entra... Porque é que isto é importante? Porque a trombólise é contraindicada se for inferior a 7. Portanto, aspecto 6, 5, 4. Já temos uma área demasiado infartada que não há benefício em ir lá revascularizar ou reprofundir, porque aquela área já está infartada e não há... Então, corresponde a 33% da cerebral, certo? Mais ou menos. Que áreas são estas? São estas 10. Caudado, putamen, cápsula interna, córtex, insular, opérculo frontal e depois tudo que é ramificações da cerebral média. Aqui o M2 M3 é para a legenda à frente, mas temos lobo temporal anterior e posterior, e depois esse território M1, M2, M3 da cerebral média. Isto são mais ou menos 2 cortes no TAC,
uma abaixo e outra acima que corresponde a isto. Temos então o caudado, a cápsula interna, o putamen e a parte da ínsula, e M1, M2, M3, corte mais ou menos acima, conseguimos ver aqui pelos ventrículos, M4, M5, M6. Cada área que tem a isquemia, descontamos um ponto. Okay? Isto é tudo muito bonito, mas em 10 segundos ou 30 segundos tentar perceber não é fácil. Não é fácil, é preciso ver muitos. Há alguns cursos online que têm este tipo de exercícios e ver muitos destaques. Aconselho o site da Radiopedia, tem uma base de dados fenomenal, onde podem ver tudo que é normal e alterado. E trago agora aqui uma parte de um angiotaque alterado, tem cerca de uma semana, não terá mais do que isso. Este exemplo é uma senhora que veio com uma clínica de uma hemiplegia direita, uma afasia global, e fez TAC, que era normal, e fez este angiotaque. E, portanto, pegando aqui um bocadinho na anatomia, deixa-me só ver se eu consigo pôr isto a dar. Vamos de baixo para cima. Aqui podemos seguir uma ordem qualquer, mas acho que mais vale seguir a ordem anatómica. Portanto, temos déficit à direita, temos uma afasia, estamos a procurar a lesão de que lado? É uma desta? É uma, sim. Tá. Lado esquerdo, ok, que é o lado direito da imagem. Muito bem. Portanto, temos ali a crosta da aorta, aqui, emergência da carótida, que se encontra aqui. Eu vou pôr aqui em pausa para ser mais fácil parar. E entanto vamos subindo. Tem ali um adenoma da hipófise, a carótida dá assim uma voltinha, para quem estiver perdido. Aqui está uma carótida e aqui está a outra, mas vamos seguir esta, ok? Aquilo que o Rogério falava há bocadinho da sensibilidade da imagem é que este C e este W, o botão do meio do rato, conseguem alterar e fica mais escuro, mais claro. Se puserem 150, 500, não perguntem porquê. Aprendi assim, é a janela. Tu contaste! A janela vascular. Sim. Não era workshop? E é, não, portanto. Eu pensei que era para o workshop. Mas também vai haver coisa no workshop. 150, 500, vem muito melhor a parte vascular. Mas este TAC é um bom exemplo mesmo assim. Vamos subindo e a bifurcação da mesma que já aconteceu é aqui. Portanto, temos uma, duas, mais lateral é interna. Okay? O que é que vai acontecer? A externa vai dar os ramos da facial e de maxilar, que não queremos para já, não tem assim grande importância neste contexto, e vamos seguir a outra para cima. Ela há de passar para interna. Fez aqui uma curva engraçada. Nós vemos aqui 3, mas é a mesma. Porquê? Porque ela faz isto. Portanto, fazendo um corte transversal, apanha em 3. Ok. Mas andando para cima, isto torna-se só numa. Aqui está ela, ok? Carótida interna. Vamos subindo, ok? Parece boa patência. Aqui perdemos um bocadinho a noção de onde é que ela passa. Porquê? Porque a densidade é muito semelhante ao osso. Mas naquela janela mais sensível é mais notório e chega cá em cima. Onde é que nós estamos? Estamos aqui. Esta aqui ainda é carótida, já a dividir-se na cerebral média e anterior. Vamos olhar se calhar agora para a direita, ver o que é uma supostamente normal. Portanto, a direita segue, ok, patência, e é um exercício muito de andar para cima e para baixo. Porquê? Porque elas não vão subindo muito direitinhas como vem nos livros. Elas sobem, descem, portanto temos que seguir sempre com a imagem e andar à procura do que é que vem. O posicionamento se fala. E o posicionamento, sim. A angulação olhando já para o nós vemos no mesmo plano. Olhando para o lado direito, ok? Pode comunicar, segue, ok? Aqui vê-se bem um corte bastante transversal da cerebral média, ok? Parece estar patente, muito bem. Vamos ver a outra. Andamos para baixo, ok? Subimos. E estamos aqui, ok? Vamos seguir então agora à média, estamos a subir, certo? Muito bem. Aqui está ela a comunicar. Vou descer agora um bocadinho para acompanhar este segmento, que é aqui que estamos focados. E neste segmento agora vamos andar e desaparece. Não há contraste a passar. Portanto, provavelmente tem um stop. Bate certo com a clínica, é do lado esquerdo. Os tecidos vasculares, é aqui que estamos à espera de ver esta lesão.
o que é que podemos fazer aqui? Se o Aspects fosse bom e tivesse horas para isso, entendemos nos 4h30, provavelmente trombólise, e contactaríamos um centro. Para duas coisas. Para confirmar o Aspects, que nós vimos assim rapidamente e achamos que está normal, mas o centro tem muito mais experiência do que um internista, que apesar de ver muitos AVCs, e confirmar a necessidade de trombectomia e aceitar o doente para a trombectomia. E é aí que esses pequenos truques são importantes. Por exemplo, no TAC simples que eu utilizo muitas vezes e que aprendi nos meus estágios, era reduzir a dimensão da imagem de forma a nós termos muito melhor percepção dos cinzentos. Sim, fica mais nítido. É muito mais nítido ver as nuances de cor, reduzindo o tamanho da imagem. Sim. Quer dizer, Às vezes nós podemos ter aquela ideia de vou aumentar para ver melhor, perdemos nitidez. É uma coisa que fazer zoom numa foto. Vemos as transições. Um bocado como a pneumonia. Uma vez que é uma pneumonia, que se te afastar do computador, se vais aumentar muito, não vês. Se aumentares a condensação, ok, é tudo branco. Ok. Passando para o parente pobre, não é assim tão pobre, o AVC hemorrágico, em 20% dos mesmos, parte aguda, não é um TAC normal, é tal hemorragia. Pode acontecer em bastantes localizações, seguindo um bocadinho também a questão dos síndromes vasculares, dependendo do território onde há esta hemorragia. Uma hemorragia lobar, uma mais profunda, e aqui depois vamos a pensar em outras etiologias, uma coisa mais posterior, da fossa posterior cerebulosa, outra mais de mesencéfalo, e vi aqui algumas caras de pânico na plateia, porque estes aqui podem estar muito bem, mas podem rapidamente agravar, e o transporte destes doentes tem que ser muito bem pensado, com muito critério, por equipas que estão à vontade com as complicações que podem haver daqui. E uma pergunta novamente à plateia. Fazemos contraste nestes AVCs? Em que tipo de AVCs hemorrágicos é que valerá a pena? Se já fizeram algum ou não? É um bocado a localização, não é? É um bocado a localização de uma má, é uma altura, e se calhar vale a pena. Senão... Se virmos, se calhar, esta imagem, tentar puxar aqui para trás, eu não consigo, mas uma hemorragia lobar grande, ou uma coisa muito profunda, num doente hipertenso, há outros fatores de risco, o alcoolismo também é um para isso. Se calhar não vamos fazer contraste porque se calhar é mesmo um AVC hemorrágico, uma ruptura de uma pequena artéria que está a sangrar. Se for uma hemorragia subaracnoideia, com sangue em vários espaços, com inundação ventricular, provavelmente será um aneurisma, e aqui o contraste já poderá ajudar a identificar, porque para nós não vai fazer grande diferença. Ao doente pode haver alguma toxicidade de contraste, mas é uma coisa muito discreta. Não é por nós darmos contraste que vai sangrar mais. Ele já tem sangue dentro das artérias, vai sangrar o que tiver que sangrar. Mas ajuda para o centro de referência decidir a melhor abordagem do tratamento da possível MAV, do possível aneurisma, e é que podemos ajudar nisso e ser mais céleres no tratamento destes doentes. E também há outra situação que às vezes esquecemos e que pode acontecer, que é para tromboses venosos, né? Pode haver aquelas pequenas hemorragias muito superiores e que achamos que é uma sarconeira e afinal é bem. E são as poucas situações que temos que ir para o coagular. ou mesmo que Exatamente. Portanto, pensar, pronto. sim, as tromboses venosas são super difíceis, é preciso ter mesmo muita suspeição, se faleias atípicas, tal estado com X que não batem certo. Mas a hemorragia também dá-te se foi atípica, não é? Portanto, é preciso ter alguma sensibilidade. E lá está, discutir com o radiologista e dizer, olha, vamos fazer segundo tempo de contraste e vamos à procura. É isto, é segundo tempo, não é? Já fez TAC com contraste e estamos descansados porque não tem trombose. Não, é preciso um timing diferente para apanhar o contraste, uma fase mais penosa. Mas uma sessão destas quero é que tenham noção de que o TAC é o exame de eleição. Queremos que façam um TAC, idealmente, desde que fazem a triagem até o TAC, menos de 30 minutos, ideal. E contra o supra-aórtico e polígono do Willis. Não queremos só perceber como é que as coisas estão lá em cima, queremos também ver se há placas que possam ser passíveis de intervenção e saber identificar o aspecto, este muito mais difícil, mas que ajuda na hora do decidir a tomar algumas ações, nomeadamente fazer trombólise ou não, dependendo da área de infartada que tem ou não, e pedir ajuda. Não somos heróis, ninguém quer ser. Peçam ajuda, liguem, disponibilizem as imagens para onde têm que disponibilizar. Acho que ninguém se recusa a discutir o que quer que seja. Isso é um aspecto muito importante. Muito obrigado.